Nós estamos falando sobre higiene bucal, sobre saúde bucal, não é? Então, nada como a gente conversar com quem entende. Hoje, a nossa convidada é graduada em odontologia pela UFMG, pós-graduada em prótese dentária pelo Instituto de Estudos da Saúde e Gestão, Sérgio Feitosa, é especialista em implantodontia pelo Grupo de Apoio à Pesquisa Odontológica nas Faculdades Unidas do Norte de Minas, pós-graduada em cirurgia avançada também pela FUNORTE, pós-graduada em bioplastia, plástica gengival e estética global do sorriso pelo Instituto de Biologia Oral. E se ela, então, não entender disso, ninguém mais entende com esses títulos todos. Não é isso? Ela é a doutora Regina Bregalda. Muito bom dia, doutora. Bom dia, Selma. Tudo bem? Tudo ótimo. Pois bem, depois das festas de final de ano, é preciso ficar atento aos cuidados com a saúde da boca durante todo o período de férias. Em casa, muitas crianças acham que estão de férias também dessas obrigações, entre aspas, chatérrimas. E aí, a falta de uma rotina acaba ajudando nisso. Mas há também aqueles que viajam e ficam impossibilitados de manter aquela escovação correta, igual tem em casa. E é sobre isso que a gente quer conversar com a doutora Regina. Quais os problemas decorrentes da má higienização bucal? Selma, principalmente, quando a gente não tem uma higienização adequada da boca, o número de bactérias sobe muito. Então, isso pode levar a cárie, né? E a doenças da gengiva. Aquele sangramentozinho da gengiva quando a gente passa o fio dental, que a gente chama de gengivite. Se não tratado no início, pode evoluir, pode chegar uma inflamação no osso e aí o negócio fica um pouquinho mais complicado. Né? Pode evoluir para uma periodontite, até perda de dente, ou a cárie evoluindo muito, pode chegar a um tratamento de canal. Então, é importante, sim, cuidar do dente. Doutora, e uma pessoa que está nesse processo aí terrível que você descreveu, ela coloca em risco toda a casa? Por exemplo, pega usando os talheres, sem uma higienização perfeita também, os utensílios da casa? Não. Essa bactéria que a gente tem na boca e que pode desenvolver inúmeras doenças, ela existe em todos nós. Todos os seres humanos tem essa bactéria na boca. O que a gente precisa é controlá-la da melhor maneira possível. Então, se não há essa higienização, aumenta muito o número de alimento para essas bactérias. O restinho de alimento nosso serve de alimento para elas. E aí elas vão crescendo em número. E aí há um desequilíbrio dessa flora bucal, se houver um aumento muito grande dessas bactérias, então vai expor a boca, os dentes, a gengiva a um número maior de doenças. Se a gente observar aí essas pessoas que têm acesso à informação, educação preventiva, condição econômica mais favorável, a gente pode perceber que em 3 gerações a gente viu uma mudança radical. Os que têm hoje aí mais de 70 anos, em geral, perderam os dentes. Os filhos, na casa dos 40, têm os dentes tratados. Já os netos, nem cárie têm. Essa é a evolução mesmo da odontologia? Isso. Principalmente depois dos anos 80, que a água começou a ser fluoretada, ajudou muito. Né? O flúor, ele ajuda a diminuir a descalcificação do dente. O que é isso? A cárie é uma descalcificação do dente. Né? A cárie, ela é como se ela estivesse tirando o cálcio do dente, fazendo aquele buraquinho, tá? Então, quando tem o flúor, ele ajuda a controlar essa descalcificação. Então, já veio daí. Já veio uma melhor também informação das pessoas. A gente tem a cultura, e eu vou falar que tem ainda, porque isso é bem arraigado, no Brasil, a cultura de achar que a perda de dente com o tempo é normal, que se chegar aos 80, 90 anos usando dentadura, é normal. Não é. O normal é chegar lá com os dentes. Isso Só mesmo. que para isso eles têm que ser cuidados ao longo da vida. Né? Então, às vezes, quando a pessoa chega lá nos 60, 70 anos que está extraindo dente, ela acha que aquilo é normal. Há casos que não tem
jeito, há casos de acidente, há casos em que a doença é genética e de difícil controle. Aí nós temos todo um aparato para reabilitar essas bocas. Mas, no normal, quem cuida, quem não tem grandes problemas genéticos, quem não sofreu um acidente, o que se espera é que ela chegue lá na frente comendo churrasco com os dentes normais. Eita. Doutora Regina, a gente conversou aqui com o tema do dia, estamos conversando sobre essa saúde bucal. E aí nós levantamos aqui, que estão com a gente também o Pedro e o Gustavo, que vão participar da nossa conversa, nós levantamos a questão da escova. Qual que é a melhor escova de dentes? Sempre macia. Que ela para quem tem dentes naturais, né, quem vai escovar a gengiva, escova de dente sempre macia, de um tamanho médio, é o ideal. Pasta de dente, procurar uma pasta de dente não muito abrasiva, para os adultos, crianças acima de 6 anos, que já conseguem cuspir, né, que não vão engolir aquilo ali, uma pasta de dente fluoretada e fio dental. Com esse arsenal, a gente está bem protegido, está protegendo bem gengiva e está protegendo bem os dentes. Que bom. Então, como eu falei, estão aqui com a gente o Pedro e o Gustavo Abreu. Pois é, doutora Regina, bom dia. Gustavo, tudo bem? Bom dia, Gustavo, tudo jóia. Quais que são os erros mais comuns na hora da escovação? Na hora da escovação, principalmente escovar com muita força. Tem gente que acha que a escova dura, ela escova melhor do que a escova macia, não é só jeito. Então, não colocar muita força para não agredir a gengiva, para não agredir a estrutura do dente. Colocar pasta de dente o tamanhozinho de uma ervilha já é suficiente, não precisa colocar aquele tantão de pasta. É importantíssimo, tem gente que acha que o bochecho com enxaguante bucal vai substituir a escovação, nada substitui escova de dente, pasta de dente e fio dental. Ô doutora, você falou aí, eu me lembrei, essa pasta de dente, tem gente que além de colocar aquele filete maior, ainda molha a escova. Vai alterar um pouquinho a pasta, né? Então, o ideal é colocar menos, porque o que vai atuar ali é o flúor e, né, um pouquinho de como se fosse um sabão limpando esse dente, mas é mecânica a limpeza. Então, e tem uma ordem? Tem que atuar. Primeiro o fio dental, depois a escovação, ou primeiro a escovação, depois o fio? O ideal é primeiro o fio, porque aí você tira a sujeirinha que está lá entre um dente e outro, e a escova varre o que ficou dessa sujeira, né? Mas se tem alguém que fala, isso não é obrigação. Se tem alguém, não, passei a vida inteira fazendo isso, escova primeiro, passa fio dental depois bochecha, faz um bochechinho forte para jogar esses detritos fora. Também ninguém vai ter grandes problemas por causa disso, não. Escovar o dente logo após as refeições. Espera um pouquinho, toda vez que a gente come, o meio bucal ele fica ácido. E toda vez que o meio fica ácido, leva a perda de cálcio pelo dente, leva a essa descalcificação. Então, se a gente passa logo em seguida a escova, a tendência é retirar, é ajudar a tirar esse cálcio que está lá. Então, almoça, espera um pouquinho, ou come, lanche, toma café, espera um pouquinho o pH da boca voltar ao normal, voltar a ser neutro, para escovar esse dente. Um pouquinho quanto? 20, 30 minutos são suficientes. 20, 30 minutos? Isso. E aí também vale a mesma coisa quando você tomar uma limonada, esses mais ácidos, né? Isso. Lembrando, né, às vezes a pessoa tem sensibilidade, sofre com aquela dorzinha no dente sempre que come gelado, prestar atenção se a alimentação não está muito ácida, suco de laranja, suco de uva, suco de acerola, ou mesmo chupar a fruta, suco de, que são ácidos, que têm uma tendência ácida, pode aumentar essa sensibilidade. Então, prestar um pouquinho de atenção nisso também. Doutora Regina, agora é o Pedro quem fala. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Pedro.
tudo bem. Tem gente que, por exemplo, almoça fora de casa e não está ali com a escova a tiracolo e recorre a chicletes, né, para deixar o hálito pelo menos melhor ali depois, né, do almoço, depois das refeições. É uma boa opção, a gente tem que escolher geralmente chicletes, né, sem açúcar. Isso. Pedro, não deve ser a primeira opção. Deve ser sempre a escovação. Não, mas nesse dia eu esqueci a escova, saí correndo do trabalho, tive uma reunião fora do meu escritório, saí de casa correndo, não levei. Um chiclete sem açúcar vai ajudar tanto mecanicamente na mastigação, né, a limpar a superfície do dente, vai aumentar a salivação. A saliva, ela tem componentes que vão ajudar a combater a bactéria. Então, saliva em boca é sempre bom para ajudar nessa higienização. E é melhor do que nada, né? Além de ajudar no hálito também, que o chiclete vai ajudar nisso. De preferência, sempre sem açúcar. Doutora Regina, e as escovas elétricas, elas são mais eficazes? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Vai ter gente que vai se adaptar muito bem à escova elétrica. A escova elétrica, ela tem a vantagem, ou pelo menos a maioria delas, de ter a cabeça pequenininha, né? A rotatória, ela é pequenininha, então ela consegue ir em espaços que a gente tem dificuldade com a escova normal. Então, lá atrás do último dente, às vezes é muito difícil escovar com a escova de dente normal. Então, a escova elétrica, ela consegue ir lá atrás, ela consegue fazer o contorno do dente com mais facilidade que uma escova normal por causa do tamanho. Então, às vezes, né, se a pessoa não se adaptou muito bem com a escovação, ou escova com muita força, a escova elétrica é uma ótima opção. Fio dental ou fita dental? Qual que é a diferença? Vai depender de pessoa para pessoa também. Tem gente que tem o dente muito juntinho, que não consegue passar o fio dental, porque o fio dental normalmente ele é mais calibroso, né? Ele é mais grossinho. Então, passar ali, às vezes a pessoa passa com força e bate na gengiva lá embaixo, machuca a gengiva. Machucar a gengiva nunca é vantagem. Então, a fita dental, ela normalmente ela é encerada, ela é mais fininha. Então, ela passa com mais facilidade entre um dente e outro. Então, se tem o dente muito juntinho, se tem dificuldade de passar o fio, a fita dental vai ajudar. Doutora Regina, você já viu um fio dental? Na verdade, é como se fosse uma pequena hastezinha, assim, de um lado é até um palito, e ele só tem aquele pequeno comprimento ali mesmo. Ou seja, você passa a mesma parte, né, em todos os dentes. Isso é ideal, porque eu já ouvi dizer que você tem que pegar um comprimento maior de fio para justamente a sujeira que você tirou de um dente não ir para o outro. Isso. Não é muito bom, não. Mas é aquele negócio. Para quem usa aparelho, para quem tem uma prótese fixa... Para criança, às vezes, que é mais fácil manusear. Isso. Para alguns tipos de implante, esse tipo de fio, né? Ele que chama passa-fio, porque ele ajuda a passar, por ser durinho de um lado, ele ajuda a passar de um lado para o outro, ele pode ser mais fácil de ser usado. Então, de repente, usar mais de um, né? Escolhe o M-arco. M-arco é tipo a metade do arco superior. Escolhe um M-arco para usar um, o outro M-arco outro, né? Vão ser usados 4, que aí já ajuda a diminuir a probabilidade de estar passando alimentos, de estar passando detritos de um dente para o outro. Agora, doutora Regina, os implantes, eles estão muito na moda, né? Tem muita propaganda na televisão, mas ainda é um tratamento caro e doloroso, não é isso? Não, o implante hoje em dia ele está muito mais acessível que quando ele começou a se popularizar, né? O implante ele começou a chegar no Brasil com mais força nos anos 80 e hoje ele já é um tratamento mais acessível à grande maioria da população. E é um tratamento, é claro que se puder evitar o implante, se puder evitar qualquer outro tipo de prótese e cuidar do dente é melhor. Mas é um tratamento com que o paciente fica muito satisfeito, né? Em termos de prótese, é o que a gente tem de melhor hoje em dia. E a gente consegue controlar bem, dependendo do tipo de extração de dente que a gente tenha que fazer,
a extração costuma ser mais traumática que a instalação de um implante. É claro que a gente tem que pensar se a gente está falando de um implante ou de implantar na boca inteira, fazer implantes em boca inteira, que aí muitas vezes a gente faz com sedação, o paciente dormindo, ele não vê nada. Então, é um tratamento que está se popularizando, está ficando mais acessível e que já não é tão doloroso mais. É claro que a gente tem que pensar, precisa de um enxerto ósseo, mas é bem mais tranquilo hoje em dia do que era um tempo atrás. Eu sei que é um tabu, mas tem como a gente falar em uma média de preço para tratamento? Para implante? É. Se a gente for pensar num implante unitário, tá? Pensando nele completo, cirurgia e prótese, ele vai ficar em torno aí de uns 2.200 a 2.500. Fura o osso com uma espécie de uma furadeira e aparafusa esse dente, essa prótese, doutora? Isso, falando assim, parece uma coisa meio fora do comum, né? Assim, mas é tudo anestesia, a pessoa não sente nada, tá? Uhum. Mas faz sim, a gente faz uma perfuração óssea, instala um pino nessa perfuração e esse pino tem uma cabeça lá em cima que vai ficar exposta em meio bucal. E nessa cabeça a gente consegue instalar, acoplar ali um dente. Ué, então uma pessoa de uns 70 anos que tenha perdido os dentes na juventude, quando a gente está falando aqui que era mais comum se tirar todos os dentes, ela já tem comprometimento possivelmente dessa estrutura óssea e para ela não seria possível? Não, a grande maioria, se a gente for pensar nisso em comprometimento ósseo e não fazer implante, é muito complicado, não é bem assim que acontece. Até porque a maioria dos pacientes de implante são pacientes que já tiveram perda óssea e por isso perderam os dentes. O que acontece é que fica um resquício ósseo acima da raiz desse dente, onde a gente consegue instalar esses implantes. Em alguns casos, são necessários o que a gente chama de enxerto ósseo, que é colocar osso naquela região que foi perdida. E hoje em dia são técnicas modernas, são técnicas que são muito bem vistas e muito bem sucedidas. Então, sim, em quase 100% dos casos, a gente consegue restabelecer uma boca com a instalação de implante. A senhora quer deixar um telefone de contato? Quero sim. A gente está aqui no 3653-6579 e qualquer dúvida pode entrar em contato no site, também tem todos os nossos contatos, que é o reginabregalda.com.br. Que ótimo. Doutora, muito obrigada pela gentileza da entrevista, viu? Obrigada a vocês, um bom dia. Bom dia, grande abraço. Outro.